vem a bomba, mais Do uma conclave. bomba para esse contexto já complicado, né, do conclave, porque ele quer participar. E tem Nesses dias, direito. é, Porque se o porque ele Papa não retirou dele por escrito, se não tem um documento destituindo-o do cargo, ele tem direito, inclusive, foi o de que eu, ser eleito foi o que Papa. Quando o Papa morre, é como o presidente que é trocado. Todos os cargos caem, exceto o cargo do camerlengo e do decano. Esses permanecem. Por quê? Eles são chanceleres. Eles têm que cuidar da vida administrativa e ritual da igreja. Todos os outros cargos caem. Neste momento, não tem cargos na igreja, por isso que a igreja está sem movimento. Enquanto não eleger o próximo Papa, nada acontece. Eleito um Isso. novo Papa, todos serão substituídos, Todos. inclusive o Camerlengo também. Inclusive, substituídos ou não, porque o Papa Sim, pode sim. reafirmá-los Ou no manter essas cargo. pessoas. Justamente. Sim, Inclusive o mestre de cerimônias, que é aquele que ajuda o Papa nas missas. O mestre de cerimônias pode ser trocado. E são quantos escolhidos esses ministros, esses Quantos prefeitos? dicastérios nós temos hoje, Dicastérios. Eric? Você sabe responder isso pra gente? Eu não sei. pensando rapidamente. Porque Francisco criou porque- mais alguns, né? Criou, incorporou, juntou, então tem alguns que são dicastérios e tem outros que são, tem três tribunais, mas tem acho por volta de 10 dicastérios hoje. É. 10. Então são os 10 alunos. ministros que nós temos. Isso. Cada um tem secretário ou mais de um secretário, né? Porque É. às vezes o secretário é quem decide mais coisas em nome do prefeito, né? O prefeito Então- seria o ministro, são cardeais, abaixo dele pode ser até um outro cardeal que seja secretário, são bispos, padres. Todo esse movimento ministerial forma o que nós chamamos de cúria romana. Ó, fiz uma pesquisa rápida aqui, são 16 dicastérios. Né? Dicastérios. São 16 da evangelização, Exato. doutrina exato. da fé, Sim. serviço da caridade, igrejas orientais, culto divino e disciplina dos Que é a sacramentos, liturgia. causas dos santos, para os bispos, para o Bispos, clero, institutos de vida consagrada e a sociedade de vida apostólica, Que são a vida religiosa, freis, freiras, leigos, a família e a vida, que é o Nossa, Ferro, é o do né? povão, Que é né? o nosso o Camerlengo. Isso, O Camerlengo é o ele era prefeito. Ah, legal, O legal. Camerlengo é o prefeito desse dicastério. Era, né? Porque agora caiu o título. Promoção da unidade dos cristãos, diálogo Sim. interreligioso, cultura e educação, serviço do desenvolvimento humano integral, textos legislativos e para comunicação. 16 dicastérios. Dicastérios. Muito melhor que Ministérios. os ministérios que a gente tem lá em E Francisco, quando ele chega justamente para reformar a cúria, tudo isso. Lembra aquela polêmica? Porque tinha corrupção nesses Lembro. ministérios. Lembra de tudo aquilo que Uhum. rolava? Então ele chegou com essa missão de restaurar esses ministérios. Rapaz, ele era valente. Né? hein? E ele foi mudando os ministros, foi mudando as secretarias, foi mudando, tudo foi mudando. Né? Até deixar as coisas organizadas. Começou pelo Banco do Vaticano, né? Inclusive temos aí um cardeal que foi suspenso do título de cardeal pelo Papa Francisco. O Eric vai explicar isso pra gente, que eu tenho certeza que ele está afiadíssimo sobre esse caso, desse cardeal que foi suspenso pelo Papa Francisco, mas está insistindo em participar do conclave como cardeal. Explique isso pra gente, Eric. Uhum. O cardeal, não sei se vocês querem colocar a foto aí Coloca dele, a foto porque dele aqui. É um tema, tá fervendo agora nesses dias, principalmente, é um tema que se arrasta há mais de 2 anos, se chama Ângelo Becciu, com 2 Cs de casa e U no final. Ângelo Becciu. Cardeal Ângelo Becciu. Esse, Sim, o que esse foi que tá- aconteceu? Porque ele também é diplomata de carreira, ele aí. Ele é do sul da Itália, diplomata de carreira, e quem o fez cardeal foi o Papa Francisco há uns 5, 6 anos. E só que antes de ser cardeal ele trabalhava na Secretaria de Estado, que é a chefia da diplomacia do Vaticano, né? E nisso Já ele era era da o número cúria. 2. Uhum. Sim, ele era o número 2 ali, e esse número 2 se chama substituto do secretário de Estado, como fosse o vice É o dele. primeiro-ministro. E Secretário muito- de Estado é o primeiro-ministro do Vaticano. Porque a autoridade, o rei é o Papa.
Sim. E o primeiro-ministro é o secretário de Estado. Uhum. Então, ele tem muito poder, esse substituto, o cargo que ele desempenhava, dentre os quais aprovar movimentações financeiras. O Vaticano, como dioceses e paróquias na Europa, tem costume de investir, tanto investir na Bolsa, quanto investir em patrimônio. Em Roma, principalmente em Roma, mas também na Itália, o Vaticano tem muito patrimônio imobiliário. E nisso, há alguns anos, esse cardeal, quando trabalhava lá na Secretaria de Estado, ele aprovou uma compra milionária de um prédio em Londres. E o Vaticano queria comprar esse prédio através de um corretor, do intermediário, e para investir, depois alugar, depois vender. Só que pouco tempo depois, esse negócio se mostrou um prejuízo. Não era aquilo que tinha mostrado, não valia tanto. E começou o processo contra ele, porque o Vaticano também, sendo um Estado, tem o seu tribunal civil, tem juízes, tem tudo, então instauraram um processo e ele foi um dos acusados. Só que desde o começo ele começou a dizer, olha, ninguém não sabia, também foi enganado pelo corretor, e além disso, o pior é que o Papa sabia dessa movimentação e aprovou. O Parolin, também o secretário de Estado, aprovou. Eu não decidi sozinho, eu não poderia decidir, mas se fizeram, todo mundo se fez de surdo e não deu atenção a isso, e o processo avançou, tem muita polêmica nesse processo. Mas ele foi inocentado pela justiça, não foi? Porque o processo foi modificado durante o julgamento. O promotor fez com que o Papa modificasse a lei para prejudicar o acusado, principalmente ele, né? Porque tem outros já foram absolvidos por falta de provas e tudo, mas ele é o alvo. Até que há um ano ele foi condenado pelos crimes dos quais ele é acusado e foi condenado a 5 anos de prisão em regime fechado. O Vaticano tem uma prisão. Tem uma prisão como Estado, tem uma prisão própria, e também uma multa milionária também, para ressarcir um pouco o prejuízo. Só que ele foi condenado e a defesa dele está recorrendo em liberdade, então ainda não foi transitado em julgado o processo dele. Então, assim que começou o processo a se complicar, ele renunciou ao cargo na Curia Romana e renunciou aos direitos, peguem memoriem essa palavra, aos direitos ligados ao título de cardeal. Só que depois, né, o Papa, com espontaneidade, a espontaneidade típica, o readmitiu para ele estar com outros cardeais em celebrações. Uma vez o Papa foi celebrar a Quinta-feira Santa na casa desse cardeal Bétio. Então não ficou um pouco claro, parece que não ficou pouco claro se o Bétio era condenado, era culpado ou não. Se ele permanece cardeal ou não. Porque continua usando as roupas de cardeal, continua com o título de cardeal, renunciou aos direitos, mas disse, não, mas o Papa me disse oralmente que eu poderia voltar a estar com os outros cardeais nas reuniões e nas celebrações. E agora vem a bomba, mais uma bomba, para esse contexto já complicado, né, do conclave, porque ele quer participar. E tem direito. Porque o Papa não retirou dele por escrito, se não tem um documento destituindo do cargo, ele tem direito, inclusive, de ser eleito Papa. Foi o que eu vi ontem. Foi o que eu vi ontem. É isso que estão. Tem que ter um documento. Cadê o documento? Não, tem um decreto. Ele não foi tem um decreto. Se não tiver decreto, ele é cardeal. Ele não foi deposto. Cadê o decreto? Porque lá, ele renunciou por livre vontade. Sim, aos direitos. Isso. Mas o conclave, por mais que seja uma coisa interessante, é um dever dos cardeais. Porque é obrigação compete deles. aos cardeais votarem no novo Papa, não compete a outra pessoa. Isso é uma obrigação canônica. É obrigação do cardeal. Então, como ele renunciou aos seus privilégios, ele não renunciou às suas obrigações, ele renunciou aos privilégios de cardeal, não à obrigação. Então ele é cardeal. Ele tem a obrigação de eleger o sumo pontífice. É uma obrigação, entendeu onde é que tá a problemática? Ele tem que participar do conclave.
E agora o que se está pensando é isso lá em Roma. Uhum. Essas reuniões, esse conclave vai ser maravilhoso. Ô, Eric, Olha, nós... novela da Globo vai perder. Vai esse perder. conclave. Não, tô achando Então, novela mexicana, aquela que tem drama, o povo chora. Só pra Ontem- anunciar, ontem eu Eric, fiz- só pra ontem eu anunciar fiz que uma- nós vamos fazer live todos os dias do conclave, viu? Ó, bora. Tá certo, bora. Aí, porque galera, vai ó, vender. já segue aí nos Ontem- canais pra você ontem- poder Diretamente do Vaticano, com o Eric. direto Ontem do na Vaticano. live eu falei É. disso. Ontem na live, na página, eu falei sobre isso e disse porque me perguntaram de uma fake news, que eu vi que é fake news, que surgiu, né, para colocar mais Lenha na fogueira. mais lenha na fogueira. Disseram que o Bétio se apresentou nessas reuniões preparatórias do conclave e foi impedido pela segurança de entrar. Mentira, Isso não aconteceu. mentira. Eles só aumentaram, né, para É. dar mais emoção. Claro. Porque ele se apresentou nas congregações que preparam o conclave, que analisam a situação da igreja, mas não foi impedido. Só até que hoje, agora, depois da reunião dos cardeais, que terminou no meio-dia, horário de Roma, os cardeais tocaram nesse assunto. A nota de imprensa diz várias coisas das decisões que eles tomaram hoje, dentre as quais esse assunto, Bétio. Os cardeais disseram que vão tocar nesse assunto quando todos os eleitores, que hoje são 135, estiverem em Roma. Então vão esperar pelo menos ainda uma semana. Talvez o conclave vai começar na segunda-feira, dia 5, ainda não é confirmado, mas as previsões dizem isso. Mas o decano já convocou. E vão esperar os cardeais eleitores, porque agora, hoje, tinham 113 presentes, mas muitos não são eleitores, né? É. Muitos já têm mais de 80 anos. Uhum. Então, vão esperar a quem diz respeito mesmo o conclave, para decidir se vão admitir o Bétio como eleitor ou não. Ali vai ser a sentença definitiva dos deveres dele como cardeal. Isso. São 135 que têm o direito a voto, 135 têm menos de 80 anos. Menos de 80. E são esses que Eles podem que vão votar. votar. É. Mas Pode falar? mas já dois já renunciaram. Sempre acontece isso, ou por um motivo pessoal, ou como já dois renunciaram por motivos de saúde. O cardeal Cainsares, que é arcebispo emérito, aposentado de Valência, na Espanha. Que tem E o quantos cardeal, anos? que eu não aprendi o nome dele. Oi? Ele tá com quantos anos, o Cani Salles? 79, tá no limite, olha. Ele tem direito de tá no voto, mas limite. ele renunciou por Renunciou, doença. Sim, Uhum. sim. E o cardeal da Bósnia também, que eu nem aprendi o nome dele, Pui alguma coisa, e também renunciou, por por saúde. Mas também em 2003 aconteceu isso, que renunciou por saúde. Em 2005, se tiver um motivo grave como saúde, eles não são obrigados a estarem no conclave, mas nem muito menos enviar o voto deles por carta ou por meio digital, não participa de modo algum. Olá, meus queridos. Você sabia que os salmos bíblicos são orações poéticas compostas durante vários séculos e agrupadas num único livro que nós temos hoje dentro das Escrituras? Pois é, vários reis, sacerdotes, profetas e muitos santos se santificaram por meio da oração dos salmos. E eu, por meio do meu trabalho de exegese bíblica, preparei um curso especial para você compreender também essa leitura poética, sapiencial, para que vocês possam, de uma forma simples e didática, poderem também alcançar a exegese bíblica dos salmos e compreender aquilo que se reza. E cada salmo tem uma função para a nossa vida e para a liturgia. Vem saber mais com a gente.